Forqueta fica a 20 minutos de carro do centro de Caxias do Sul. São 12 quilômetros até o distrito que é o maior produtor de uva e vinho do município. Berço do cooperativismo vitivinícola, Forqueta é um parque temático a céu aberto. Por suas casas antigas, igrejas centenárias, culinária e tradições herdadas dos primeiros imigrantes. Atualmente, segundo o IBGE, 3.704 pessoas moram aqui. Conheça agora um pouco mais sobre Forqueta no Câmara nos Bairros. E agora a gente vai conhecer o presidente da Associação de Moradores de Forqueta, o Dagoberto. Ele tem apenas 20 anos, é estudante de Direito, é um dos mais jovens líderes comunitários aqui de Caxias do Sul e mora aqui nessa casa de número 919. Boa tarde. Dagoberto, prazer, Márcio, TV Câmara. Prazer, Dagoberto. Tudo bem? Tá, podem entrar. Vamos lá então. À vontade. Tudo bom? Você é Janaína, com a camisa do Forquetando, o Dagoberto com a camiseta da Associação de Moradores de Forqueta. Isso aí, a Janaína ela é membro do Forquetando, que é um grupo cultural aqui de Forqueta, que também promove bastante atividades. E fiquem à vontade. Vamos conhecer um pouquinho dessa parte aqui do bairro, então, Dagoberto. Com certeza. A gente tinha uma ideia de que Forqueta iria até mais ou menos ali a cooperativa, um pouco mais, mas a gente viu que cresceu muito nos últimos tempos. Muito mais, é. Vamos começar então, o que tem de demandas, que são as prioridades para Forqueta na tua visão? Então, eu acredito que a gente tem bastante dificuldade em Forqueta, sendo elas a primeira delas, que é a de mobilidade urbana, que é a questão da entrada do bairro, o acesso dele, que a gente sabe que é lá pela RS, tem bastante dificuldade em acessar o movimento e tudo mais que a gente enfrenta nos horários de pico, principalmente. Então, essa é uma das maiores dificuldades que a comunidade tem, a gente vem reivindicando desde que iniciamos a gestão para ter um acesso melhor para o bairro. Agora a gente está aguardando o início das obras, o projeto já foi aprovado e tudo mais. E além disso, a gente vê que também a questão da saúde ainda é uma das demandas que eu acredito que para todos os bairros, né, a dificuldade que está tendo com a questão dos médicos. E Unidade básica de saúde funciona em que ponto aqui? É, seguindo essa rua, no final da rua tem a UBS. Nessa rua aqui? Final da rua, e é uma UBS que tem que dar conta de toda a região. Nós temos ali naquela parte a educação infantil também, que é outra das nossas maiores necessidades, que falta vagas. Muitos alunos que moram aqui em Forqueta não conseguem vaga. As mães muitas vezes têm que estar contratando cuidadores e tudo mais. E a gente tem essa dificuldade de muitas vezes ter que estar entrando na justiça para conseguir a vaga, né? Aqui temos a escola. Isso, a Escola Cenecista São Vicente, que é uma das únicas escolas que a gente tem em Forqueta. Essa é a escola particular e depois nós temos uma estadual, na qual a situação está bem precária, estrutura física e tudo mais. E depois nós temos duas escolas no interior que pertencem à Prefeitura de Farroupilha. Também tem a escola estadual, que é uma escola onde a maioria dos forquetenses estudaram e que é uma das únicas escolas que a gente tem, né? E de ensino público também é a única, e que seria interessante a gente conhecer um pouco da realidade e das dificuldades que a gente tem, porque Forqueta não tem uma escola municipal, é uma demanda antiga, uma briga antiga que nós temos na comunidade. Essa camiseta do Forquetando, ela chamou a atenção, a gente quer saber, né, o que é o Forquetando. Explica pra mim assim, isso aí. Então, o Forquetando é um projetinho que a gente tem aqui no bairro, são todos voluntários. E a nossa proposta é fazer eventos que integrem a comunidade. Então, sempre que a gente organiza algum evento, a gente procura incluir todos os estabelecimentos, a gente foca bastante nos artistas locais, são sempre atividades culturais, onde a gente tenta incluir os artistas do bairro, que muitas vezes não têm oportunidade de aparecer em algum outro evento, algum outro momento.
de várias áreas, tem a questão musical, sempre tem alguma exposição fotográfica, tem a feira do livro, a feira do artesanato. Então a gente tenta incluir todas as pessoas do bairro nesses eventos para que elas tenham oportunidade de aparecer, de vender. Segundo evento que a gente está fazendo, que chama Lugar de Mulher, onde ela quiser. Então esse ano a gente reuniu os estabelecimentos que gostariam de participar e cada um fez sua atividade para beneficiar as mulheres do bairro, né? Para valorizar elas. Então vocês estão mostrando, pode abrir um pouquinho, vocês dois aqui jovens estão mostrando uma nova cara da Forqueta para Caxias do Sul. Não tem aquela coisa do italiano, conservador só. Tem esse novo lado. Acho que isso que é importante, né? Mostrar que Forqueta sim tem toda a tradição, tem toda essa questão da sua origem, mas a gente também tem muita diversidade cultural, muita diversidade étnica também. Dagoberto e Janaína, esse é um dos pontos mais bonitos e uma das atrações de Forqueta. Eu acredito que os jovens, principalmente, devem vir muito para cá. Ainda como é que funciona esse espaço aqui? Ele é um espaço que é bastante utilizado em Forqueta para tudo, né? Praticamente. De antigamente ele era o encontro, era o point para as amizades se encontrarem, para fazer os eventos de Forqueta também. E hoje a gente sofre bastante com dificuldade da questão de marginalização, enfim, segurança. Mas todas essas coisas a gente vem trazendo projetos de ocupar a praça para coisas boas, trazer eventos e atividades, tentar trazer as famílias, trazer os jovens e mostrar que também a gente pode utilizar para coisas diferentes a praça. Então tentar resgatar um pouco disso, né, Jana? O que vocês destacam aqui na praça, Janaína? Tem uma escultura famosa aqui do Deus Baco, tem os trilhos, tem a ponte, a cooperativa fica aqui, o museu. Eu acho que... A gente costuma dizer que aqui é o cartão postal, né? E como o Dagoberto comentou, a gente agora está tentando trazer de novo o bairro para cá, porque até um tempo atrás estava um pouco desativado, um pouco desleixado aqui. Mas a gente percebe também que a subprefeitura, ela tá conseguindo manter bem organizado, né? Fazendo manutenção aqui das árvores, das pinturas. Então a gente acha que isso também atrai um pouco mais, motiva mais as pessoas. Tem academia agora. Então... Academia da Melhor Idade aqui. Isso, Academia da Melhor Idade. Aqui no fim da tarde sempre tem gente se exercitando e não são só os idosos, né? Vem famílias inteiras também. E então com o Forquetando a gente está tentando promover mais é da comunidade, então para a comunidade conseguir aproveitar bem esse espaço. Boa tarde, tudo bom? Boa Sou tarde, o Márcio da TV bem? Câmara, você é o? José Carlos. O seu José Carlos e a senhora é? Minha mãe é Dona Valserina. Dona Valserina, tudo bom? Como está a senhora? Vocês são moradores aqui de Forqueta? Tudo bom? Vocês moram aqui em Forqueta há quanto tempo? Moro aqui. Há quanto tempo? 40 anos. Há 40 anos. A gente está fazendo uma reportagem para mostrar Forqueta. Aproveitar ouvir vocês aqui cuidando do jardim. Aproveitar para perguntar o que significa morar em Forqueta para vocês. Vocês gostam daqui? O que esse lugar representa para vocês? Aqui sempre a gente, como se criou praticamente eu, né? Minha mãe, a gente se acostumou com aqui. Forqueta é um bom lugar para se morar. Eu acho que a mãe também pensa a mesma coisa. Tem as grandes amizades dela, a vizinhança, a igreja. Mas é muito bom. Se criou aqui. E criamos aqui. Estudou aqui. Estudei aqui. Fez a tua vida toda na Forqueta. Aqui, exatamente aqui. Hoje eu estou um pouco fora, que eu estou morando lá no Belém do Pará, mas estou indo e voltando. Ah, tu é um cidadão de Forqueta, mas que foi para Belém do Pará. Estou no Belém. Mas a gente está sempre por aqui, a gente não pode perder as origens, né? Uhum. E a senhora, o que mais gosta aqui em Forqueta? Eu gosto de tudo aqui. Eu gosto de morar aqui. A vizinhança é boa, as pessoas... Mudou muita coisa de alguns anos para cá? Sim, mudou muita coisa, sim. Mais movimento, assim... sei lá dizer, né? Eu sei que não é mais como antigamente, que era mais calmo antigamente. Agora é mais movimento, mais barulho. É isso que mudou. Mas aquela coisa da comunidade, dos amigos, isso continua? A comunidade é sempre melhor, né? Sempre que tem alguma coisa diferente, né?
Eu gosto muito de morar aqui. É a estreia de um programa na TV Câmara e a gente resolveu começar por aqui. Por uma série de motivos. Pelo fato de ter essa mescla da área urbana com a área rural, por ser, digamos assim, o primeiro bairro, né, a divisa aqui. É a divisa. Por ter a festa do vinho novo, enfim, motivos não faltam. Exatamente. E agora a gente vai conversar com o senhor, primeiro para explicar para quem está assistindo o que é a forqueta, a grande forqueta. Ela é formada por capelas, como é que funciona a estrutura da forqueta? O bairro em si, ele é totalmente, a maioria colônia, tá? Inclusive até nós temos a primeira capela histórica que saiu aqui no bairro Forqueta, foi aquela de São Virgílio, foi a primeira capela do município de Caxias do Sul. O que dá para trabalhar em conjunto, subprefeitura, MOB, sendo que temos um jovem líder comunitário aqui? Jovem líder. E com bastante vontade, né, da conversa. De vez em quando ele vem te incomodar aqui, Fegoraro? Não, às vezes a gente, aquela parceria aqui, sabe, que a prefeitura... Incomodar que eu digo no bom sentido, de pedir, solicitar alguma demanda. Nós aqui todo parceria com ele, que a gente pede para nós, aí a gente está dando maior força, né? Então, inclusive, ele tinha pedido uma vez uma sede, mas só que não depende de nós, né, da Roberto, sabe disso, não depende do órgão público, depende lá da CEPLAN, que é eles que liberam as partes, porque, inclusive, eu até para vocês fazerem reuniões aqui, eu fui, infelizmente, né, mas o que eles precisarem de apoio de nós aqui da subprefeitura, pode contar conosco, inclusive, mesma forma, eu digo a vocês. Com certeza. Tá? Não, com certeza. A subprefeitura sempre nos atendeu, sempre na medida do possível, sempre o que tiver alcance, né, TAP? Eu acho que o nosso dever enquanto associação de moradores é fiscalizar, é cobrar que a prefeitura de fato cumpra a sua função. Nós vamos estar sempre representando os moradores e a necessidade e sempre que falhar a gente vai cobrar da mesma forma, sempre que a gente falhar os moradores vão nos cobrar. Então eu acho que é essa as funções, né? Muito bem. Te agradecer então, subprefeito Ademir Pegoraro. Muito obrigado. Outro ponto muito interessante aqui de Forqueta é esse Centro de Inclusão e Alfabetização Digital, que tem como monitora a Rafaela. E ela vai mostrar um pouquinho para nós como é que funciona isso. Há quanto tempo existe esse centro, Rafaela? Os Centros de Inclusão e Alfabetização do CIAD funcionam desde 2011, mas em cada distrito de Caxias do Sul tem um ponto específico. Por exemplo, em Criúva é na escola e aqui é juntamente com a subprefeitura, assim como em outros pontos. E ele funciona desde 2011. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Agora a gente vai invadir, digamos assim, o Clube de Mães de Forqueta, porque elas estão fazendo tortéi. E aí, minhas bonitonas? Olá, boa tarde, tudo bom? Como está, senhora? Tudo bem? Tudo bem, eu vim aqui só pelo tortéi, cheguei na hora perfeita. Tudo bem? Prazer, Márcio. Tudo bom? Prazer, Márcio. Como está? Prazer, Márcio. Tudo bem? Tudo bem, prazer, Márcio. Tudo bem? Marlene, você que é a presidente do Clube de Mães? Então a gente vem aqui pertinho que eu quero é aprender a fazer tortéi. É difícil? Não tem o que... Marlene, me conta um pouquinho da história do Clube de Mães aqui. Nós começou em 29 de agosto de 79, se não me engano. E a tua participação? A minha participação é desde 2007. E que atividades vocês desenvolvem? Não, 2007. 2007? E que atividades vocês desenvolvem? Atividades a gente faz um pouco de tudo, faz artesanatos, que nem aqui, ajuda aqui, vem ajudar a fazer anilíneas, fazer tortéis, ajuda em tudo que precisa na comunidade, quando a gente faz algum evento. Dona Marlene, quantas integrantes tem atualmente aqui no Clube de Mães? No Clube de Mães, nós somos em 20 e poucas mães, que mesmo vem sempre, tem umas 10. E faz cartilha ao redor. Tá. Como é que eu faço? Aqui? Bem na beirinha. Tá mais na beirinha aqui. Bem na beirinha ali. Tá, opa, já? Você pode apertar. Ah, mas aí ele tá grudando? Não, já tô fazendo tudo errado. Não, pode sair, pode soltar aqui. Ah.
Tu não tinha que apertar muito. Ah, eu apertei demais. A primeira dica, não apertem demais o tortelli. É que a massa é bem molinha, então... Tá, não aperto muito. É assim. Ah, agora sim. Tem força de homem, né? Daí tu... Ah, olha aqui então, ensinado pela dona Marlene, eu aprendi a fechar um tortelli. Fechar o tortelli. E aqui tem a abóbora que a gente coloca. Qual é o segredo dessa abóbora? Abóbora, a gente... Qual é o tempero? O tempero, vai queijo, farinha de rosca, noz moscada, pimenta e sal. E o que significa para ti, Marlene, participar do Clube de Mães? O que mudou na tua vida? E se alguém mais quiser falar também, o que mudou na vida, no dia a dia para vocês participar do Clube de Mães aqui de Forqueta? Pra mim, eu acho muito bom porque eu gosto de estar no meio de gente. E quanto mais gente eu estiver conversando, trocando ideias, essas coisas, pra mim é muito bom. Eu não gosto de ficar em casa, eu gosto de estar no meio de gente. E o que eu puder ajudar, eu ajudo. E vocês também sabem aí, né, mulher? Quem mais aqui que teve? Minha vida mudou depois que eu comecei a participar do Clube de Mães. A minha vida mudou porque eu não saía de dentro de casa, agora eu não paro em casa. O maior problema é esse. Como é que é seu nome? É Marlene É também. Marlene também. A dona Marlene também, aqui de Forqueta, diz que não para mais em casa agora, por culpa do Clube de Mães. Não é só por causa de a gente sai, né? Aí a gente... Criada em 1929, a cooperativa vitivinícola Forqueta é seu maior patrimônio econômico e cultural. Um museu em seu interior retrata a história da imigração. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Prazer, Márcio Senato. Prazer, Tudo bem? Como tudo. está? Tudo bem? Tudo certo. Viemos conhecer Forqueta, então. Já tivemos uma parte aqui do bairro e agora queremos que vocês nos... Ó, graças a Deus a gente tem hoje aqui também a nossa candidata à rainha, tu viu? Maiara? Prazer. Prazer, Márcio. Prazer. Prazer. A gente acabou de conversar com a tua mãe fazendo tortelli pra ti. Que bacana. A comunidade é bem engajada, eles sempre estão nos ajudando. E eles nos disseram que se a gente tivesse chegado 5 minutos, a própria Maiara estaria lá fechando o tortelli, é verdade? Sim, nós passamos lá para prestigiar e agradecer, né? Que elas estão sempre envolvidas com a nossa comunidade. Ela foi fundada em 1929. Não é só a primeira do Brasil, não é a primeira da América Latina. Exatamente. E a gente tem aqui um varejo temático, então, que vocês podem ver. Vamos dar uma caminhada por aqui para mostrar? A dona Rita é quem cuida do varejo. Tudo bom, dona Rita? Tudo bem. Vamos mostrar aqui então para o pessoal. E logo ao lado nós temos um museu da uva e do vinho Primo Slomp. Bom, então o João e a Heloísa aqui ao meu lado, que são os monitores, vão dar uma ideia de como é que funciona quando um turista, alguém de Caxias mesmo, vem visitar o museu, como é que funciona. Eu já acho que eles já começam perguntando sobre esse carrinho. Sim, geralmente, né? A monitoria geralmente é feita de acordo com a vontade do visitante em si, não é? Então, geralmente as pessoas vêm dispostas a se inteirar mais da história, conhecer a cultura local, que faz todo o ensejo entre museu e varejo, justamente pelo fato de ser todo destinado à fabricação artesanal ainda do vinho, fazendo o link com a imigração italiana, não é? Então, nós temos várias peças temáticas onde os turistas podem interagir com elas, um carrinho, por exemplo, que era uma bordoleza de vinho, um estúdio tipicamente italiano, para eles terem um maior contato de fato com essa cultura, né? Aqui em si, ó, ela destaca bem uma questão assim de preservação histórica de fato aqui do museu, né? Aqui? E exatamente, nós temos garrafas, por exemplo, da safra de 1937 ainda intactas, né? Isso que eu ia perguntar, ali é vinho valendo mesmo? Original, que nunca foi consumido, está intacto. Nós fizemos um trabalho de catalogação de todas as garrafas, algumas estão com rótulo um pouco deteriorado, mas nós podemos estimar elas entre as décadas de 30 até as décadas de 80 e de 90. Né? Tem estimativa de valor de uma garrafa de vinho dessas? O valor delas... Além do valor, né, cultural, histórico. Ele é histórico, não é? Ele tem um valor estimativo para aquelas pessoas que então fazem a coleção desse tipo de peça. Mas alguns meses atrás, nós tivemos um italiano que veio até o nosso museu, que comentou que onde ele morava, na Itália, uma garrafa como essa seria vendida em torno de 30 mil euros a um colecionador, não é? De 30, 50 mil euros poderia chegar o valor dela. Acho também interessante a gente mostrar a cristaleira, que é mais um item dentro de casa, de decoração. Ela era mais acessível, então a maioria das casas possui.
E dentro dela tem vários copinhos que é interessante a gente destacar, que foi a comunidade que doou os copinhos. De que época mesmo é essa cristaleira, aproximadamente? 1940, 50, década de 60. Até hoje tem ainda em várias casas tipicamente italianas. Tem. E tudo isso doado, como tu falou, por moradores aqui da comunidade de Forqueta, da região de Forqueta. A título de curiosidade histórica, que nós sempre enfatizamos bem, quando os primeiros imigrantes italianos se estabeleceram por essas regiões, não existia indústria, não existia metalurgia. Então todas essas ferramentas, das mais rústicas possíveis, eles tinham que escrever cartas aos seus familiares, aos seus amigos na Europa, para que quando eles viessem, trouxessem não apenas as ferramentas, como também as primeiras sementes de uva, porque na época a cultura da uva também não existia na região. Por isso que é tão importante enfatizar ferramentas como essas, que podem parecer ser tão rústicas, tão primitivas, mas que têm um valor histórico, uma história por trás delas muito forte, não é? Que demonstra todas as dificuldades que os primeiros imigrantes passaram quando se estabeleceram aqui por essas regiões. O trem chegou primeiro aqui, em 1910 é a data oficial do trem em Caxias, mas em 1908 o trem já estava aqui. Já estava em Forqueta, justamente. Então ele chega primeiro aqui, chega em Nova Milano e vai subindo, né? Aí vem para Forqueta e depois Caxias. E o trem é muito importante na época da fundação da cooperativa, porque é o trem que fazia o escoamento de todos os produtos produzidos pela cooperativa. Outra parte muito interessante aqui no museu é essa típica, digamos assim, bodega italiana ou bodegon. E a Rita atende e ela vai servir aqui um chopp de vinho. É isso, Rita? Chopp de vinho autêntico. Mas ele foi desenvolvido nesta cooperativa. Só tem aqui essa marca. Nós somos pioneiros. Dizem que existe uma Forqueta antes e depois da primeira festa do vinho novo. Então, por isso, eu fico imaginando a responsabilidade, o orgulho que deve ser a rainha da festa do vinho novo. É isso, Mayara? Certo, é um orgulho com certeza muito grande e uma responsabilidade, mas quando a gente faz com amor o que a gente gosta, sempre tem um retorno positivo pra gente. Então, eu acredito que nós temos uma construção depois da primeira festa do vinho novo. Ela foi fundada em 2001 pelo padre Darcy Bortolini com o intuito de unir as comunidades, porque antigamente nós tínhamos muitas disputas entre terras, né? Então um vizinho queria ser melhor que o outro, por isso nós temos várias capelas uma ao lado da outra. Então com isso foram construídas 14 comunidades que nós temos, mais a matriz 15 comunidades. Né? Então hoje a Festa do Vinho Novo tem o intuito sim de preservar as nossas raízes e continuar confraternizando com todas as comunidades. Né? E eu, em especial, posso trazer também a história da minha família, que eu sou tataraneta do Arthur Parotoni, que foi um dos fundadores da Cooperativa Vitivinícola Forqueta. Então, com esse olhar visionário, né, que a gente continua buscando, né, nas pessoas da nossa comunidade e sim reverenciando quem aqui fez história na nossa comunidade de Forqueta e região. Caxias do Sul tem, pelo menos em teoria, 10 pontos de cultura, só que na prática 2 funcionam. E um deles que funciona é o Costurando Sonhos aqui de Forqueta. E quem vai contar para nós como é que funciona é a Gláucia e a Heloísa, que sabem de tudo aqui do ponto de cultura Costurando Sonhos. Como é que funciona, que atividades são desenvolvidas aqui? Bom, esse ponto de cultura Costurando Sonhos é desde 2011, certo? Começou tendo teatro, dança cênica, violão, teclado, pintura, macramê e dressa, que é um artesanato bem regional, certo? De um tempo para cá, ocorreu que não estava vindo mais verba. Tiveram que deixar de lado algumas atividades, quase todas? Quase todas. Se manteve o teatro, né? Por vontade da professora e dos alunos, certo? Mas este ano a gente retornou com algumas atividades. Violão, teclado, canto, técnica vocal. E o teatro continua, claro. O teatro continua desde 2011, como a Gláucia falou, foi a única turma que perdurou, porque teve que a prof também se dispôs a vir aqui sem receber uma remuneração. E nesse palco, além das oficinas, são feitas apresentações depois? Ou estamos sentados aqui na plateia que assiste essas apresentações? Várias apresentações. A gente costumava fazer umas 2 por ano. Sempre uma na metade do ano, por exemplo, em julho. Aí tinha a semana cheinha de apresentações. Isso, daí juntava todas. Juntava o violão, juntava o coral, juntava o teclado, juntava, enfim, o teatro.
Dança também tinha, e se fazia essa semana, só que como alguns dos cursos foram deixados e seguiu só o teatro, a gente continuou fazendo só uma vez por ano, então só uma apresentação de teatro para a comunidade em si. E a comunidade tem participado, gosta, qual é o retorno que vocês sentem? Eu lembro de uma vez que teve a apresentação de teatro, tivemos que fazer 2 sessões. Lotou as 2 vezes. E é muito gratificante isso. A gente trabalha o ano inteiro, vários anos, né? E é bem gratificante. Tu lembra que peça era, do que tratava a peça de teatro? A Aurora de Minha Vida. A gente contava um pouquinho da história dos estudantes do passado. Então, se tinha a peça era focada na sala de aula. Então, se tinha diversos alunos de diversas personalidades, outros professores também de diversas personalidades, só que tudo no período da ditadura. Então, era uma educação bem mais rígida. E a gente retratou um pouquinho de uma forma bem humorada para o pessoal relembrar um pouquinho da época. Então a gente conseguiu também trazer um público bem mais antigo, que vivia nessa época. E isso que eu ia perguntar em relação a tipo de público. Tem alguma idade específica ou a comunidade participa como um todo? É livre. É livre. A gente oferece em algumas situações, que nem a gente fez agora nas férias de fevereiro, em janeiro e fevereiro desse ano, a gente fez contações de histórias, o grupo de teatro organizou. A gente fez 3 semanas agora de fevereiro, ou foi janeiro? Fevereiro. Isso, fevereiro. A gente organizou 3 contações de histórias, então uma cada semana. A gente reunia as crianças da comunidade mesmo, que por elas estarem de férias, era um programa para elas terem durante a semana. E a gente reuniu, fez a contação e depois a gente fez um piquenique, várias brincadeiras com eles. E a ideia para esta atividade acontecer é porque o Ponto de Cultura tem uma biblioteca comunitária. Né? E onde está essa biblioteca comunitária? Tá, vamos lá conhecer então. Já que tu falou na biblioteca comunitária, vamos lá. Então estamos na Biblioteca Comunitária de Forqueta e eu quero saber como é que funciona. Quem é que pode vir aqui retirar livro? São moradores da comunidade, estudantes? Quem pode? Pode vir quem quiser, é aberto a qualquer comunidade. Qualquer pessoa, né? Fica aberto sábado de manhã, das 9 às 11. Quem cuida também aqui é uma aluna também do Ponto de Cultura que faz teatro, ela que retira os livros. Então, só chegar, escolher o livro que quiser, eles estão separados, enfim. É isso que eu ia perguntar, nós temos literatura de infantil, juvenil, uma pegada um pouquinho mais histórica, tem romances, literatura brasileira. Muito bem. Os livros, como é que chegam até aqui? São doados? São doações? Estão aceitando doações? Então já pode aproveitar e fazer o pedido para quem estiver assistindo, quiser vir até Forqueta ou mora aqui. Que tipo de livros vocês aceitam? Qualquer doação, literatura, enfim. No infantis também, que agora a gente vai pegar um público também mais infantil, importante também. Me chamou a atenção o material da estante aqui da biblioteca. Do que é feito isso, meninas? São aquelas caixinhas que vem frutas dentro. De feira que a gente fala. De feira. Isso aqui então já utilizado para guardar frutas, maçã, bergamota, uva e agora estamos guardando livros. Que é uma ideia bem legal. Em vez de jogar fora, queimar. Muito bem aproveitado. Tem muita coisa criativa que pode se fazer. Foi uma reaproveitação do material que geralmente ou vai fora ou vai ser reutilizado também. Mas que foi bacana porque daí fez até uma ligação com a uva e com o vinho. Isso. Ficou meio rústico. Ficou bacana. Da uva aos livros. Isso aí. Muito bem. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Aqui é o local onde os turistas fazem fotografias relembrando o tempo dos primeiros imigrantes. Eles se caracterizam, tem toda a vestimenta aqui e levam uma bela recordação desse tempo. Inclusive temos a
a fotografia ao fundo aqui com o trem. E eu estou ao lado da Sandra Boneto, que é presidente da Festa do Vinho Novo e, detalhe, a primeira mulher a presidir a festa. Exatamente, primeira mulher a presidir a festa. E também sofri vários preconceitos por ser mulher presidindo a festa e porque haveria uma mudança na concepção, porque geralmente é o homem, né? O homem que exerce esse cargo de liderança. E eu lembro que quando eu cheguei como presidente e em seguida eu disse que mudaria o formato da festa, a maioria dizia, não vai dar certo, ela vai estragar a festa do vinho novo. No entanto, em 2016 a gente teve 75 mil visitantes em 3 finais de semana e foi a festa mais compacta, enxuta que a gente já teve. E onde que a gente conseguiu dar uma nova cara para a festa. A festa do vinho novo não é uma festa comercial, é uma festa cultural. Se ela é uma festa cultural, o que ela tinha que ter dentro da festa? Muita música, muita gastronomia, os desfiles temáticos e o nosso vinho daqui. E a gente conseguiu reunir esses fatores dentro da festa, fazendo com que ela fosse um marco. Não é à toa que a Festa do Vinho Novo é realizada por aqui. Em Forqueta estão registradas 44 vinícolas. Esta, a Dom Giuseppe, produz cerca de 500 mil litros de vinho por ano. E agora a gente vai conhecer a vinícola Vinhos Dom Giuseppe. A Dalila estava me contando que a Dom Giuseppe é uma das vinícolas mais premiadas aqui de Forqueta. É isso mesmo, Dalila? A gente procura fazer os melhores vinhos, trabalha para ter uma qualidade muito grande, né? Vamos mostrar um pouquinho então desse processo, de como é que é a vinícola? Vamos lá então. Dalila, aqui dá para chamar de pipas de metal, é isso? Cerca de 45, 50 mil litros cada uma? Isso. E que especialidade de vinhos a Dom Giuseppe produz? A gente, esses aqui fora são para vinho a granel, que é de vinho tinto seco, né? Mas a gente tem os engarrafados que daí estão dentro do pavilhão. Eu vou tentar, Dalila, mas não sei. Gewürztraminer. Isso. Mais ou menos isso, mais né? Mais ou menos isso. É uma uva mais rara de se encontrar, uma especialidade que eu não tinha ouvido falar ainda. Vocês produzem aqui? Produz aqui na vinícola e é uma variedade alemã, de origem alemã. Por isso que mas é rara as vinícolas que tem hoje já. Forqueta é formada por 14 capelas. São 15 regiões ao todo, contando com a área central de Forqueta. E a primeira capela é de 1880. Estamos aqui em São Vigílio da Segunda Légua. É a mais velha do município de Caxias, né? Nossa igreja foi construída, ela era toda de pedra. Ela foi restaurada e, para preservar, para mostrar, ficou essa parte aqui de pedra. Essa parte aqui, né? Porque ela era toda, né? Daí rebocaram ela, né? Daí só deixaram aqui. Mas o resto continua como ela foi feita antigamente. Como é que foi a história da construção da igreja de São Vigílio? Acho que os homens traziam as pedras, né? E as mulheres carregavam o barro para os maridos, né? Os vizinhos e todos os homens ali, para construir a igreja toda de pedra. Com o barro, né, ali, elas traziam ali para eles. Né? Isso em 1880. Bom, então diz a história que esse quadro veio com os primeiros imigrantes italianos que vieram para cá e mostra a fé deles em São Vigílio. Ele foi restaurado, mas é o quadro original, Maria. Sim, é o original, ele só foi restaurado e daí... Agora, daí eu já morava aqui, quando foi mandado fazer a moldura e tudo, né, bem bonitinha ali, né. Então a moldura é recente. Faz, eu acho, exatamente, eu não sei, mas acho que uns 10 anos, acho que ela tem, mais ou menos, né. Olha aqui. Porque de tanta fé que eles tinham, eles trouxeram ele na bagagem, né, e... Posso falar que foi roubado? E ele foi roubado. Como é que é essa história de que foi roubado? Ele foi roubado. Lá na Itália? Não, aqui. Foi roubado aqui? Aqui. Depois que já estava na capela, na igreja? Sim, ele foi roubado, né? Depois ele disse que um belo dia apareceu de novo. O ladrão se arrependeu? Ninguém sabe quem e como é que foi. Mais ou menos que época aconteceu essa história do roubo? Em que ano, mais ou menos? Há quanto tempo? Eu acho que uns 30 anos atrás. Há uns 30 40, anos atrás, mais ou menos, mais né? 40? Eu acho, né, porque
Mais ou menos, por aí, pouco mais, também pode ser. Então, olha a história, né? Veio com os primeiros imigrantes italianos que vieram para cá, foi roubado e misteriosamente depois apareceu de volta. E daí foi mandado restaurar, né? Eles mandaram restaurar e daí fazer a moldura, tudo bonitinho. E daí foi mandado fazer isso aqui também, que o lugarzinho dele é aqui. Em dias de festa do padroeiro, dele é tirado, o quadro tirado dali, e a gente coloca ele lá na frente. A Escola Estadual de Ensino Médio José Generoso, que também oferece o ensino fundamental no turno da tarde, foi fundada no ano de 1945. E um detalhe interessante é que ela é a única escola pública aqui de Forqueta. A escola foi reformada em 2017. Vidraças reconstruídas, paredes pintadas, salas de aula limpas e corredores coloridos. Uma rede solidária que envolveu mais de 80 pessoas. E a vice-diretora da escola é quem nos leva para um passeio pelos corredores. Vamos conhecer um pouquinho da escola, então? Vamos conhecer, então. Por onde é que ele vai começar? Vamos começar pela secretaria, então. Uhum. Olá, essa é a secretaria da José Generoso. Exato. Toda pintada, né? Agora nas férias, toda essa parte da entrada, secretaria, sala dos professores e todo o vão recebeu pintura nova. Quantos alunos a escola tem atualmente? Hoje, a secretária é a melhor pessoa para dizer, 420 alunos, entre alunos do ensino médio e ensino fundamental. Isso, fundamental, séries iniciais até o final do médio, atendendo em 3 turnos, manhã, tarde e noite. A história da Fátima é bacana porque ela teve a oportunidade de estudar numa escola particular da rede privada de ensino, aqui da Forqueta mesmo, e pediu para os pais para poder... Eu quero ter uma experiência na escola pública. Aí estudou aqui, depois voltou para a rede privada de ensino, foi professora depois aqui e hoje é bibliotecária aqui. E professora na escola cenecista, que eu fui aluna, aqui eu fui aluna e professora. E eu também, e foi uma coisa assim, a nossa biblioteca, a gente não deve esquecer, que se tornou uma sala de aula durante muitos e muitos anos. Por motivos, né, de salas interditadas, era o caos para mim. Eu via isso até com tristeza, mas depois, com a ajuda de outros diretores que vieram e com a diretora Suzana, e um dia a Suzana, quando foi reiniciado aqui, a Suzana colocou as prateleiras, retornou com as prateleiras antigas, que elas estavam no laboratório. Quando eu vi aquilo como bibliotecária, como professor, eu senti aquelas prateleiras que são as mesmas, escuras. E eu fiquei de uma tristeza imensa, disse, como é que eu vou trabalhar aqui nesse lugar tão triste? E os alunos, e aí então eu falei para o meu pai, eu gostaria de pintar a biblioteca. Aí ele disse, minha filha, eu vou te ajudar, né? Tá, então foi pintado as paredes, as prateleiras, e eu queria pintar a parte de cima também, o teto. Eu disse, não, vamos pintar um pouco a entrada também, mas agora a diretora pintou com essa cor lindíssima desse azul, porque era triste. O Gabriel tem 16 anos, foi aluno desde do primeiro ano aqui. Hoje tu é um aluno voluntário da José Generoso. O que é ser aluno voluntário? Ajudar, né? O estado, agora nós estamos com falta de merendeira, só temos uma, na verdade, né? A gente ajuda onde que precisar. A gente substitui professor, até essa semana passada estava falta de professor. Eu peguei, assim, eu estudo de manhã aqui, né? Tô no primeiro ano. E eu peguei e vim espontaneamente à tarde substituir, entende? Então, assim, eu venho porque eu gosto. Eu vou interromper um pouquinho o trabalho aqui do Gabriel e da Thalita, pedir para eles podem se virar um pouquinho para conversar comigo aqui, pra gente explicar o que está acontecendo aqui. Vem cá, Thalita, vem aqui do lado do Gabriel. O Gabriel, antes a gente conversou ali na biblioteca e ele explicou que é um aluno voluntário. Tu também é, Thalita, uma aluna voluntária? Então, entre várias atividades que vocês fazem, tô vendo que a decoração da Páscoa é por conta de vocês. O que está acontecendo aqui? A ideia é fazer um mural,
grafite com várias palavras sobre a Páscoa. E aqui a Páscoa não importa o idioma e se que desejamos a todos nessa Páscoa. Então tem várias palavras em inglês e português também. A gente é da TV Câmara, a gente está fazendo uma reportagem sobre Forqueta e veio conhecer a escola. Daí a Vice está levando a gente a conhecer um pouquinho da estrutura, contando como é que funciona. Os alunos, na verdade, são bastante tímidos, né? Ah, não, mas tudo bem. Né, Gabi? Quem é que é mais tímido aí? Hein, Gabi? É legal que mais tímido se... Eles já colocaram os capuz. Essa foi legal. O mais tímido se apresentou primeiro. Se eu fosse eu mais tímido, eu nem... E a característica, né, do capuz. Quem é tímido já bota o capuz pra se esconder. É. Todo mundo aqui é morador de Forqueta? Sim. O que vocês acham da escola? Que vocês gostam da comunidade de Forqueta? Gostam de vir aqui para a escola? Sim. Gosta da Pacúbia? Sim. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Na Semana Nacional dos Museus, as instituições de memória de Caxias do Sul desenvolvem ações para conectar as escolas com os patrimônios da cidade. Você que é professor do ensino público ou particular e deseja sensibilizar seus alunos para a importância da preservação da memória escolar ou comunitária, está convidado. Museus Hiperconectados, 16ª Semana dos Museus, de 14 a 20 de maio. Participe! E é claro que não dá para falar de Forqueta sem falar da professora Lorraine Slomp Giron. Ela tem uma ligação tão forte com Forqueta que eu, pelo WhatsApp, marquei a entrevista com ela e fui na casa dela lá em Forqueta. Inclusive, pedi para uma professora que mora lá me levar onde é que é a casa da professora Lorraine. Ah, eu levo vocês lá. Levou a gente lá. Não era, quer dizer, é a casa dela, mas ela mora aqui no centro de Caxias do Sul. Sim. E a ligação é tão forte que tem muita gente lá que jura, como eu jurava que a professora Lorraine morava aí em Forqueta. Como é que é essa história, professora? Pois é, eu nasci em Forqueta. E até os 5 anos morei lá. E em 1942, meus pais vieram de muda para cá, para o centro de Caxias, e eu moro aqui desde então. É só desde 1942. Mas tu viu como algumas pessoas ainda juram que eu moro lá. Que mora em Forqueta. Pois é. Por que essa ligação tão forte? Claro, além de ter nascido lá. É que toda a minha família, se tu pegares a Forqueta tradicional, a origem da Forqueta, o meu bisavô comprou todos os lotes da Forqueta. Então, do primeiro ao último, eram todos os lombos que moravam lá. E como ele tinha 7 filhos, ele comprou um lote para cada um. Então, a Forqueta inteira é dos Slomp de origem, agora não. Então, eu acho que é por isso. Tu vai ver o croata é Slomp, a empresa dos Slomp é Slomp, e assim vai, né? É Slomp, não adianta. E vai ver a praça é Slomp, vai ver o museu é Slomp. Não adianta, Slomp é Forqueta. A gente sabe que Forqueta tem um diferencial, né? Tem uma história absolutamente diferente. Tanto é que eu nasci na mesma cama que a minha irmã, filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Ela nasceu em Nova Vicença e eu nasci em Caxias. Por quê? Porque Caxias, fora Farroupilha, sempre esteve no limite de Caxias. E Forqueta é o limite de Farroupilha. Tanto é que meu lote, Forqueta, é o último lote da colônia Sertorina. Fica uma parte em Farroupilha, e uma parte em Forqueta, o vizinho em Caxias. É Caxias, é Farroupilha. E eu sou de Caxias. E essa é uma zona de fronteira. E ao mesmo tempo é uma zona que
teve uma origem histórica absolutamente diferente. Nenhuma outra região de Caxias teve a origem de Forqueta. Por quê? Porque essa região foi um latifúndio doado para o Luiz Antônio Feijó Júnior. E o Luiz Antônio Feijó Júnior loteou Forqueta dos mesmos moldes que foi loteado a colônia Caxias, ou seja, com lotes contínuos, certo? A fazendinha dele começava aqui na Avenida Rio Branco e terminava em Bento. Fazendinha pequena. Tinha 15 quilômetros de largura e 48 de comprimento. E isso foi loteado a partir de 1892, quando todos os lotes da colônia Caxias estavam ocupados. Então, quando abriram o loteamento, foi aquela loucura. Então, meu bisavô, que morava na Segunda Légua, lá em São Roque, né? Eles vieram comprar as terras em Forqueta para os filhos, porque não tinha mais terra para vender na colônia Caxias. Então, os Ilompes, desde meus avós, ficaram localizados em Forqueta, né? Porque ele comprou todos os lotes para cada um dos seus filhos. Então, Forqueta era as Ilompes. Depois começaram a ser vendidos os lotes. E do outro lado da Estrada de Ferro, quem comprou muitos lotes foi Generose. Daí então, Generose e... Que dá o nome à escola. A escola, porque parte do lote era do Slompe, e do Joaquim Slompe, e parte era do José Generose. E ficou o nome do José Generose, mas ainda era terra do meu avô ali. Forqueta é um distrito, tem uma subprefeitura atualmente. Sim. E ela é formada por, são 14 capelas, é isso? Mais a região central, são 15 regiões, digamos assim. Isso. E a gente esteve na quinta-feira visitando a primeira, que é São Vigílio. Não, é a segunda. É a segunda, da Segunda Légua. Isso. E até me chamou a atenção porque a gente saiu numa área da cidade que logo estava ali perto, na região do Kaiser. Então ela tem uma estrutura interessante, que ela começa lá em Farroupilha, isso, e vai na região sul da cidade ali. Eu teria que pegar o mapa, que eu não peguei para ti o mapa, para te notar bem como é que é. Porque começa na Avenida Rio Branco e acaba em Bento Gonçalves, uma faixa, certo? E a Estrada de Ferro passou no meio dessa faixa. E daí então ele vendeu os lotes no entorno da Estrada de Ferro, certo? Só que a Estrada de Ferro teria que ter 300 metros de cada lado. Só que não aconteceu isso. As pessoas se aproximaram tanto que ficaram em cima da Estrada de Ferro, né? Em cima da Estrada de Ferro. E com a vinda da Estrada de Ferro, a colônia mudou. Porque como começou a haver, a partir de 1910, 2, 3 trens diários que iam para Porto Alegre e voltavam, né? Passavam em Forqueta sempre. Essa região ficou altamente movimentada, com viajantes que vinham de todas as partes. Então, Forqueta teve uma história completamente diferente de Caxias, né? Em primeiro lugar, começou o povoamento mais tarde e foi mais acelerado por causa da Estrada de Ferro, né? Que chegou depois aqui. E com a Estrada de Ferro vieram muitas pessoas, não de origem italiana, de origem brasileira, dos campos de cima da serra, e muitos negros. Muitos negros. E, de repente, os negros chegam no meio da colonada italiana, né? E as pessoas ficam pensando, foi um desastre. Não, não foi um desastre. Simplesmente eles tinham um outro tipo de modo de vida e o confronto entre os negros e os italianos se deu a partir da plantação. Os trabalhadores de Estrada de Ferro não plantavam, então eles pegavam e colhiam a comida das plantações dos colonos. E os colonos ficaram muito, muito tristes com isso, muito bravos. Não porque eram negros, mas porque tiravam a comida deles. Então, por exemplo, o seu Perotone, seu Arthur Perotone, que foi um dos fundadores da cooperativa, foi morar lá perto, foi lá para Farroupilha. Quer dizer, naquela época era tudo colônia sertorina, mas foi bem para perto de Farroupilha e abandonou aqui o centro de Forqueta, porque não aguentava a invasão dos trabalhadores da Estrada de Ferro. Então, tu repares que a história de Caxias, a história de Forqueta, não tem nada a ver. A questão do nome Forqueta. Existia a Forqueta Baixa antes, que pertence ali a Arroio do Ouro, se não me engano, naquela região. Pertence atualmente, eu acho... Vale Real? É Vale Real. Vale Real. É isso.
E daí confundia, mas foi popularizando o nome Forqueta até virar oficial? Não, o problema de Forqueta foi o seguinte, entre Farroupilha e Forqueta tem uma espécie de um encontro de duas estradas que formam, tem um desenho de uma forquilha. Então as pessoas diziam, vamos lá na forquilha, lá na Forqueta, que Forqueta é uma forma de dizer garfo, né? Que era a forma de garfo que tinha ali naquela entrada, que corresponde exatamente onde eu tenho a minha casa, ali naquela entrada que vai uma parte para Nova Vicença, uma parte vai para São Virgílio, ali que é o início da Forqueta. E quando criaram a estação de ferro, já puseram o nome Forqueta. Não tiveram nem dúvidas, é Estação Forqueta. Por quê? Porque era o nome dado àquela região. E como a estrada de ferro é bem em cima dessa bifurcação, a estação de ferro ficou já com o nome daquele lugar, né? E a partir daí não teve mais como dissociar, ficou o nome do lugar. Não teve mais. Diziam que uma moça tinha perdido um pente, mas é besteira, isso é sonho, é ilusão. Forqueta também é marcada por algumas polêmicas recentes, digamos assim. Sim, mas tem muitas antigas também. Tem antigas também. Tem a polêmica da estátua do Baco e mais recente da ciclovia, que foi feita, alguns moradores não gostaram. O forquetense, digamos assim, ele é polêmico, ele é... Bom, como todo lugarzinho pequeno, quase é uma colônia, vamos dizer, né? Na verdade é isso. Eles são extremamente fofoqueiros e adoram saber da vida alheia. O ideal do forquetense é conhecer a vida de todos os forquetenses que deixaram Forqueta. Isso faz com que haja muito cri-cri, muita intriga, pequena intriga, briga entre famílias, é uma coisa muito divertida. Outra coisa que divide demais a Forqueta é exatamente a política, né? E com o surgimento do PT, especialmente quando o Filipe foi eleito e foi indicado para subprefeito e depois foi vereador, foi um escândalo completo, porque o PT caiu dentro de Forqueta como uma mosca na sopa, né? Então foi uma coisa muito horrível. E quando assumiu o PMDB aqui em Caxias, que resolveu botar aquela estátua medonha do Baco, não pode ser coisa mais distante da realidade forquetense do que o Baco. Porque, tá que é o Deus do vinho, tudo bem, tem a festa do vinho novo, tudo bem, mas tem uma igrejinha maravilhosa, católica, apostólica romana e um Deus absolutamente pagão, fingindo que é um Deus pagão horrível, uma estátua de um mau gosto atroz, numa pracinha. É a contradição entre a tradição e essa imposição política, né? Foi uma imposição política. Claro que ele já foi derrubado, acho que no futuro será derrubado de novo. E eu fiquei absolutamente agredida com a existência daquele monstro. Eu fiquei muito contente quando derrubaram, mas infelizmente voltaram a colocar. É a mesma estátua? É a mesma, é horrível. E era o problema de ter pinto de fora, não ter pinto de fora. Não era essa a questão. Mas foi o mais debatido, né? Foi debatido que perguntaram, mas não era essa a questão. A questão era que, para mim, historicamente, não tem nada a ver. Não tem relação nenhuma. Eu acho que é um assinte, é um desaforo para a Forqueta aquilo. Né? Eu, se pudesse, eu botava sabe? Fazia explodir aquilo. Mas como eu não quero ser contra a lei, eu deixo lá mesmo, mas algum malandro vai fazer por mim. E a ciclovia de Forqueta, mais recente? Eu não sei, eu não vi nenhuma reclamação maior. Eu acho até interessante. Que alguns moradores falaram, mas é uma questão do caxiense, tirou vaga de estacionamento, mas isso acontece. Mas é que as pessoas, aqui no centro. Como é a única região plana que tem, deixa as pessoas andarem de bicicleta, pelo amor de Deus, né? Eu vejo que muitos não gostaram, muitos gostaram. É como tudo, é como estar de Baco. Quem não entende, gosta. E quem entende que precisa ter um espaço para as pessoas andarem de bicicleta, mas não andam. Esse é o problema, não andam. E tem, professora, alguma história
anterior ao Baco e à ciclovia? Tem sim. Que vale a pena relembrar? Sim, tem. Exatamente com os trabalhadores da Estrada de Ferro. E como a Estrada de Ferro, ela pegava as pessoas que estavam acostumadas a cortar mato. E quem estava acostumado a cortar mato mais do que escravo? E quando os escravos se libertaram, eles tinham essa tecnologia que os imigrantes não tinham. Ninguém sabia cortar mato. E por que eu falo em cortar mato? Porque todos os dormentes da Estrada de Ferro são feitos de madeira de lei. Então eu tinha que cortar pinheiro, tinha que levar para a serraria. E tudo isso era feito por quem sabia fazer. Quem sabia fazer eram os negros. Então os negros vieram com a Estrada de Ferro desde Pelotas até aqui e vieram trazendo a cultura deles. Quando chegaram os moradores de Forqueta e os novos moradores, que não seriam moradores, mas seriam os trabalhadores da Estrada de Ferro, houve confrontos medonhos. Então eles arrumaram 2 lugares diferentes. Os trabalhadores da Estrada de Ferro se reuniam lá perto da Forqueta mesmo, ali daquela entrada que eu falei primeiro da Forquilha. E os brancos colonos se reuniam na casa do meu avô, no Joaquim Lompe, que tinha uma casa bem na frente da estação férrea. Então essa briga durou anos e anos a fio. Finalmente, descendentes de italianos e descendentes de brasileiros se reuniram e formaram a União Forquetense, que tem 2 mãos assim, e a União Forquetense é a união entre os 2 grupos. Né? Forqueta ainda é um dos lugares onde as pessoas dizem: a gente vai para Caxias, ou se vocês vieram de Caxias. Sim, nós vamos para Caxias. E a gente diz, é Forqueta, é na Forqueta, não é em Forqueta. É na Forqueta. Mas o pessoal se considera caxiense? Como é que é essa relação? Se considera caxiense, mas muitos que vivem na Forqueta são de Farroupilha. Porque quem mora para lá da estrada, de onde vocês viraram na minha casa, para lá da estrada já é Farroupilha. Então metade da população de Forqueta é de Farroupilha. Então dizer que Forqueta é Caxias é muito engraçado. Ela é parte Caxias, parte Farroupilha, mas como é que se lida com isso no Não se lida. São os confrontos dos municípios que nunca foram bem estabelecidos, porque Farroupilha se tornou um município em 34, né? E, portanto, as pessoas viviam... Forqueta um tempo foi ligada a Nova Vicência, que era o primeiro distrito, e quando Nova Vicência se liberou e virou Farroupilha, de repente Caxias foi chamada para o lado de cá. Segundo eu sei de testemunhas de pessoas de então, da época, não quiseram pertencer a Farroupilha. Eles preferiam ficar para Caxias. Clarinhos. Qual é o futuro de Forqueta na sua visão? Se tornar um subúrbio. Isso é inevitável. Vai ser um subúrbio de Caxias. Então eu quero agradecer muito a sua participação. Obrigado por ter feito parte dessa a primeira edição do Câmara nos Bairros. Ah, que bom. A gente resolveu escolher Forqueta por uma série de motivos, entre eles ser essa divisa, esse início de Caxias do Sul, fazendo essa divisa com Farroupilha, a questão também de ter essa mescla da área urbana com a área rural. Isso é a marca, né? O vinho Forqueta tem uma marca, é um nome. É vinho Forqueta. Vinho Forqueta. Isso aí. Então são esses os motivos que a gente resolveu escolher e também para aproveitar o seu conhecimento. Uma forquetense ilustre, digamos assim, mas que não mora mais na Forqueta. A gente foi até a casa. Mora lá, mora. Eu moro lá, moro aqui. O meu coração mora lá. Eu sou forquetense a vida inteira. Tanto é que eu nunca me digo caxiense, me digo forquetense. Tanto é que eu sou cidadã ilustre caxiense, mas eu sou forquetense de origem. Mais forquetense do que caxiense, cidadã ilustre. Toda a vida. Então, muito obrigado, professor. Então, com essa conversa com a professora, historiadora Lorraine Slomp Giron, nós vamos encerrando esta primeira edição do Câmara nos Bairros. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo.